estou feliz de estar aqui com vocês. Além da gravação que a gente faz ao vivo aqui, nós temos a gravação pela nossa querida Rádio Mundial aqui, e a gente está sempre ao vivo. Se vocês precisarem também, é só entrar no Google. E lembre-se, tem dúvida? Pô, hoje está o Jorge aqui, é computador ferrado. É 31710221. 31710221. Ou 3262-4490. 3262-4490. A voz de quem vai falar com você é meio fina, mas ele é firme. Ele é firme. É um contra... Não esquenta não, não esquenta não. Tá certo? Hoje, eu trouxe o Jorge aqui porque nós estamos preocupados com um negócio chamado boleto. Boleto é uma truta que não tem tamanho. Jorge, inicia pra gente começar. Olha, boa tarde, Carbone, seus ouvintes. É um prazer de novo estar aqui. Agradeço de novo, mais uma vez, o convite. Então, nós vamos, no momento que você desejar, nós vamos falar desse assunto que está preocupando muita gente, tem crescido demais nessa época aí que está todo mundo em casa, a questão de fraude através de contas falsas, boletos falsos, e tem aí uma grande discussão para a gente trabalhar. E a gente vai trabalhar aqui, eu vou lembrar vocês porque, primeiro, a ideia foi legal, o Jorge me ajuda muito em execuções financeiras, em processo, né? O homem é um master nisso. E também ele me ajuda em recuperação judicial, com a garantia da concordata, aquelas coisas que as empresas passam às vezes, e tem de ser feito, tem de estabelecer valores, atualizar. E ele é uma máquina isso daí, o cara é muito bom. Mas hoje, em boleto, por que nós vamos começar com boleto? É assim, a minha filha paga uma casa de repouso para o sogro dela. O sogro dela é um cara, um executivo e tal, que deu um problema nele, começou a esquecer das coisas. E puseram ela numa casa de repouso do cara. Eu acho que é tipo R$8.000 por mês. Ó. Nossa. É uma casa assim que até eu queria morar lá, sabe? Que é muito legal a casa lá. Tanto que é gozado que eu vi uma senhora, que o marido tá lá, como ele tem medicações, aquelas coisas todas, que é obrigado a ficar num lugar especial, não dá para ser um hospital, uma casa de repouso, sim, ela fica lá com ele. Quer dizer, não parece uma casa de repouso, parece um hotel. Parece mais um hotel. Um hotel de 5 estrelas. Mas aí, a minha filha viu que estava demorando para chegar o boleto. E ela queria pagar, porque eu não sei se vocês sabem, é particular esse negócio. Se você não pagar o boletinho lá, eles põem para fora a pessoa que está lá. Eles não tem muita pena, não, porque aquilo lá é grana, não tem jeito. Isso aí acontece... É normal. O que ela fez? Ela recebeu o boleto e foi para o banco pagar. Mas ela não fez de casa. Como o boleto era elevado, acho que era 8.000, o limite dela era 5, ela foi no banco. Quando o banco olhou, o cara falou assim, nossa, mas essa autenticação aqui não está batendo com o que vocês estão falando. Isso daqui está indo para essas contas da conta internet. Digital. Conta digital, que não tem nada a ver. Aí ela olhou aquilo lá, sabe assim, e ela viu que não batia com a casa. O que ela fez? Ela tinha o outro boleto que ela tinha pago, ela sempre digitaliza quando ela paga, sabe? Sim. E ela viu que estava dirigindo para outro lugar. Ela não pagou, ligou para a tesouraria de lá, o sujeito falou assim, não, estamos solucionando, e mandou uma guia correta, com um depósito correto. Ela ligou para o dono mandou o sujeito embora, e ele deve ter feito isso com um monte de gente. Agora, o problema de vocês é o seguinte: na hora que chega o boleto na tua casa, chegou um boleto falso. Quem mandou esse boleto falso, normalmente, é alguém da tesouraria da empresa. Mas a empresa não é desonesta. Desonesta é o funcionário que está desviando o dinheiro. Se você chegar lá com o boleto falso pago, eles vão falar, não, problema seu, você pagou um boleto que... Aí você vai olhar de onde que veio o boleto, aquele lugar que mandou também não é de lá. Mas foi um funcionário. Não estou dizendo que todos os funcionários são iguais. Bom, esse sujeito, eu queria abrir um processo crime, queria estabelecer, mas eles não quiseram. A empresa disse que mandou ele embora, e o gozado, o Jorge, é que ele começou a ameaçar a minha filha, dizendo que muita bandidagem que ele foi disso mandado aí, né? embora. Aí eu liguei para ele e falei assim, o seguinte, maninho, você está ameaçando minha filha, você não me conhece, mas eu conheço você.
eu vou te buscar. E aí a bichinha ficou falando fino. Essa falou mesmo, sabe? Então é o seguinte, ó. Isso é truta. Agora vamos lá. Jorge, me fala, como é que a gente não cai nessa enrascada? Bom, é assim, doutor. Primeiro a gente precisa comentar que nem sempre essas fraudes partem da empresa que está enviando o documento, né? Pode acontecer, como você falou, funcionário e tal, mas nem sempre porque a bandidagem, são os chamados bandidos cibernéticos, eles conseguem interceptar essas mensagens que normalmente são quando esses boletos, esses documentos são enviados pela internet, né? Ou no e-mail, ou no telefone, no WhatsApp. Então, eles conseguem interceptar e aí trocam esse documento pelo tal documento falso, né? Então, como que isso aí normalmente acontece? Tem as contas que são chamadas contas de consumo, conta de luz, de gás, telefone, não é? É muito comum das pessoas receberem um comunicado, normalmente por e-mail, falando, olha, a sua conta está vencida. Você está atrasado, você está atrasado. É mentira, E aí a pessoa até se apavora e acaba pagando aquele porque eles encaminham o chamado código de barra. Sei. O que acontece? Nem todo mundo tem esse controle direitinho de que, não, isso aqui venceu no dia tal, já paguei e tal. Paga de novo, mas não pagou nada. Paga de novo. Só que acontece, quando a pessoa vai e paga aquela conta baseado naquele código de barra, esse dinheiro vai para a conta do bandido, que tá identificado lá naquele código. Sim. É claro que existem formas de se identificar esse tipo de Mas será que não era correto a gente ir no fraude? banco pagar, em vez de pagar pelo telefone, como faz? Olha, é assim, essa situação que está todo mundo em casa, acaba favorecendo a bandidagem, não é? Em diversos aspectos, porque a gente sabe que muita gente, somente as pessoas de mais idade, que até então não tinha muita habilidade, não mexia no computador, não tinha assim, muita habilidade para mexer no celular, nessas questões de receber documento. Agora mudou, porque essas pessoas estão vendo, praticamente não pode sair de casa. Foram alguns meses que Jorge, eu já entrei nisso. Então, mas eu já entrei e eu vou falar, pô, eu sou velho de guerra, eu tenho secretária, tenho o diabo, eu já entrei. Então, tem uma porcaria nesse negócio que você faz da digital, essas empresas que trabalha para você assim, né? Que elas mandam o recibo, manda outro, você vai ver, pagou 3 vezes, e eles falam que não tem nada com isso. Mas nesse momento que as pessoas estão fragilizadas por causa dessa questão de estar em casa, isso aumentou demais. Outra coisa que favorece também é a tal da greve do correio. Porque não chega o boleto. Não chega o boleto, aí você tira o boleto e você fica achando que aquilo lá entendeu? Mas será que não era o caso de pedir para a pessoa, olha, estou preocupado aqui, não estou achando, não era melhor me dar o número da conta, eu deposito? Exato. Olha, passar algumas informações, assim, algumas dicas para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de fraude no rádio é mais difícil, mas não é assim tão complicado as pessoas se cuidarem para não ter isso aí. Por quê? Porque as empresas de serviço, tipo conta de luz, de telefone, gás, eles avisam que eles não enviam esses tais boletos só com código de barra. Então, normalmente, quando o cliente autoriza a receber a conta pelo e-mail, por exemplo, a companhia avisa, olha, vai a conta como se fosse pelo correio. Vai a conta completa. Então, a primeira dica é, se a pessoa receber
um e-mail falando, olha, segue aqui o código de barra para você pagar na conta de luz. É tudo mentira. Já desconfia porque não é assim. A companhia, por exemplo, de energia elétrica não envia só aquele código de barra. Sim. Entende? Às vezes acontece de você receber no seu telefone essa indicação de código de barra e tal, mas por e-mail não. E outra coisa, existe as contas de consumo, o código de barra há uma identificação que é assim, a pessoa precisa se inteirar de como que ela consegue identificar. Então, esse código de barra da conta de consumo, ele é diferente do código de um boleto, por exemplo. Então, por exemplo, você recebe um boleto para pagar teu cartão de crédito ou condomínio, o boleto tem uma configuração diferente do código de barra. Entendeu? Então, por exemplo, o boleto são... A gente fala que são grupos de números, né? São blocos de número. O boleto... O caso do boleto, por exemplo, do condomínio, o boleto do teu cartão de crédito, ele tem um grupo de 8 grupos de número no código de barra. São chamados blocos. Né? Já as contas de consumo, tipo luz, gás, telefone, elas têm também aquela numeração, que são blocos de numeração, mas são só 4. Mas, olha, então, isso já é a primeira dica. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte, ó. Nenhuma empresa que você pagar isso daí e não entrar na conta deles vai quitar a tua dívida. Nenhum. Há a possibilidade de maus funcionários dele estão mandando boleto errado para você e depois você não vai conseguir receber. O que eu aconselho? Já tomou mesmo, né? Às vezes pagou lá, está com o boleto na mão e ninguém sabe, o dinheiro foi para o espaço. Abre um inquérito na delegacia e fica atrás da delegacia para acompanhar. Existe delegacia de crimes digitais, tem isso aqui. Claro. Agora, o problema é o seguinte, às vezes eles vão localizar que é o próprio emissor, a própria empresa. Tem lá um tesoureiro desonesto lá que está emitindo e ele vai tentar tumultuar essa situação, mas pegando o marginal, você vai pegar o dinheiro de volta. Agora, tem situações, como eu já tive, que eu chego numa penitenciária. Aí não adianta nem entrar, porque o golpe é dado pela penitenciária. Então, é uma situação difícil. Eles emitem mesmo, eu nunca vi. Você não acredita, tem umas contas atual hoje, que é de uns bancos aí que você nunca ouviu falar. São chamados contas digitais. Mas é um banco que você não conhece, não é o Itaú, o Bradesco, é umas contas que você nem sabe de onde que vem isso daí. Essas contas, gente, se você pegar e for atrás de quem emitiu, você não vai achar nunca ou vai estar preso. Então tem de tomar cuidado. Se o bandido faz... Outra coisa que você não acredita, um dia desse, foi lá um rapaz lá para ver o sistema de luz, de filmagem nosso lá, sabe? As câmeras. As câmeras. Então ele chegou para mim e falou, vai custar esse serviço para trocar as lâmpadas estragadas, né? R$800. E eu tenho aqui na mão, posso fazer? Faço. Como é que eu pago? Falei para ele. Um boleto. Ele emitiu o boleto pelo celular. Sim, mas são as contas digitais. Mas eu nunca tinha visto esse banco. O banco truta das camélias, entendeu? Então, você não vai achar nem o banco para reclamar. Você entende? É uma fria desgraçada. Então, gente, toma cuidado. É difícil ganhar dinheiro. Nós estamos numa carestia. Às vezes tem muita gente desempregada. Às vezes aquele dinheiro que você tem para pagar a tua conta de luz, de água lá, é contado. Você não tem outro para dar. Se você pagou errado, sabe o que vai fazer? Ficar sem luz, vão te cortar a luz da tua casa. E os caras não têm pena. Porque aqui, você já viu como é que está São Paulo? Está tudo caindo aos pedaços. Parece que o prefeito, além de sacanear a gente aqui, ele acabou com a gente. Você não anda nas ruas, só tem buraco. Só tem buraco. Se você vai lá, ele fez uma reforma imensa no Minhocão, imensa. Atrapalhou o trem, encheu o saco de todo mundo. Atrapalhou, gastou uma fortuna. E agora ele quer derrubar. Então, a gente está sendo lesado de tudo que é lado. Não é normal o que está acontecendo para a gente. Mas boleto é uma situação terrível. O que vocês têm de fazer? Tem dúvida? Liga de novo. Tem dúvida? Liga para o dono. Tem dúvida? Liga para lá, pede outro. Tá bom. Tenta fazer contato. Então, doutor, vamos esclarecer uma coisa. O que acontece?
falando de boleto bancário, né, você recebe, por exemplo, seu boleto do teu cartão de crédito. Né? O banco que está enviando aquela cobrança, Sim. em nome, por exemplo, da tua operadora de cartão, é muito fácil de identificar. Esse banco tem um número lá no código de barra. Tem. É muito fácil identificar isso. Esse primeiro bloco de números já identifica mas o você banco. entendeu, Jorge? São bancos digitais. Sim, Por sim, exemplo, assim, quando você vê um banco assim, peixe ensaboado, truta, não sei o que, ao molho pardo, que não é os bancos tradicionais, já começa a levantar a orelha. Então, mas é isso que eu quero esclarecer. Por quê? Porque me parece assim também injusto, porque existem esses bancos digitais que estão entrando no mercado e já tem um movimento muito grande, mas eles são registrados. A pessoa mas eu não conheço, que eu nunca ouvi falar desse banco, por exemplo. É muito simples você entrar na internet, por exemplo, no Google, e colocar lá, Banco Fulano de Tal, qual é o número? Você vai identificar se aquele boleto que você está recebendo realmente corresponde àquele banco que consta lá, número tal. Mas é uma Os fraude. bancos conhecidos, então, mas isso que eu vou explicar. Os bancos conhecidos, que é para não fazer propaganda, vamos falar aqui, mas os bancos já são tranquilos. Você vê lá, o Itaú tem um número que a maioria já conhece, o Bradesco também, entendeu? Agora, esses bancos digitais que não são assim ainda conhecidos do grande público, você tem como checar. O que acontece? Se você pegar o teu boleto do cartão de crédito, que é o exemplo que nós estamos dando, e você olhar lá e verificar que o banco que está identificado lá não é diferente daquele que consta do que você consultou, você já sabe que é fraude. Por quê? Porque, por exemplo, o bandido, ele te põe um boleto lá como se fosse, por exemplo, no Bradesco, Sim. mas ele direciona para a conta de um do outro banco, que às vezes normalmente desse tal banco desconhecido. Exatamente. Então, isso a pessoa consegue identificar logo naquele primeiro bloco de número, porque lá está identificado qual é o banco. Outra coisa que é Entendeu? importante também, e foi o Jorge que um dia desse falou para mim, você é um cliente de qualquer escritório, advocacia, contabilidade, seja lá o que for. Às vezes tem que recolher custas para o Estado. Sabe qual é o legal? Não é dar para o advogado, para o escrevente, para o contador, é recolher você. Recolher o valor mesmo e dar a guia para ele. É tão prático, ó. Eu mando o boleto para ele do lugar, ele recolhe e paga. Por quê? Ele sabe onde pagou e como pagou. Só estou te falando isso para você, Jorge, porque um dia desse tinha uma guia de custa muito cara. Eu acho que era tipo uns 12 mil reais. 12 mil reais. E eu peguei e dei para o cliente fazer o recolhimento. Porque não ia passar para minha conta, ia ter problema com imposto de renda, aquelas coisas todas. Eu mandei para o cliente demorou. No último dia ele mandou para mim o boleto. Peguei, juntei no processo, tá certo? E quando eu vou ver, vem uma informação lá do cartório que não tinha dinheiro nenhum naquela conta, naquele boleto. Tá. Aí eu liguei pro cliente e falei assim, olha, é estranho aqui, eu não sei se você fez para... como é que é aquele negócio para pagar depois? É agendamento. Agendamento ou não, mas não tenho dinheiro lá e eles querem uma solução, eu vou informar. E ele solucionou o problema. Mas ele culpou a lotérica ou a pessoa que recebeu. Culpou lá, disse que tinha um problema e que o mais solucionou. Então, o negócio, na verdade, é se a pessoa vai pagar e o dinheiro não é teu, não pega. É melhor a pessoa pagar. Porque pelo menos você não tem responsabilidade lá na frente. Essa questão do agendamento, normalmente isso acontece pela internet, né? Você entra lá na internet, você tem uma conta para pagar daqui alguns dias, uma semana, e aí você quer já se livrar disso, dessa obrigação e tal, e você entra na tua conta, no banco, lá pelo internet. Mas sai recibo isso? Sai um recibo de agendamento. Mas a conta não está paga, a conta só vai estar paga daqui a uma semana. Agora, quando chegar lá no juiz, que o cartório for verificar e que não tem o dinheiro lá, ele vem para cima do advogado. Para fim da justiça, a justiça então era melhor. Aceita, né? E outra coisa que eu notei, eles falam assim, parece que eles extinguem, sabe? Eles conferem e dá o fim naquele crédito lá, não sei como é que é. Mas, na verdade, o melhor que tem para fazer é mandar para o cliente, através do e-mail dele, ele devolve no e-mail dele, que você não tem responsabilidade nenhuma.
Porque ela vai imaginar que ele foi pagar nesse negócio de uma loteria que tenha problema lá e que não faz. Quem vai responder é você, meu. Eu não quero problema para isso daí. Mais problema do que eu já tenho, eu não quero. Sentiu o drama? É verdade. É verdade. Agora, é claro que tem como checar essa questão do agendamento. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem como checar para ver se é uma conta agendada ou uma conta paga efetivamente. Mas tá bom, mas advogado, coitado, ele tem tanto processo lá que ele vai pegando e vai mandando bala. Mas tem outra coisa que eu queria lembrar para vocês. Eu tenho muita reclamação lá no escritório de gente que ganhou na loteria, não grandes valores, não. Pequenos valores, mas não é tão pequeno, não. 11 mil, 22 mil, na quina, na cena. Chega lá no lugar, a mulher finge que passa e fala que não ganhou nada. E não devolve o recibo para você. Eita. Não, mas eu tô cheio de casos desse. Aí, você vai pedir a fita lá de gravação lá que ela fez, essa na maracutaia, e eles não têm. Aí você vai ter de abrir inquérito. O correto é o seguinte, ó. Saiu o número da Mega Sena, vai conferir. Deixa de ser otário. Guarda o seu filho em casa. Se não, você pega lá e vai lá com ela para conferir. Mas eu não levo o original. Leva uma xerox. Não, estou falando sério. Eu sei. Ela vai falar assim, ó, nada, joga fora e você dança. Eu me lembro uma vez que teve um caso de uma senhora lá que achou uns dólares e foi atrás lá de um sujeito para vender os dólares. E contou, olha, eu achei, acho que era da minha família. Ele falou, isso aqui é tudo falso, e jogou no lixo. Jogou no lixo do lado dele. Do lado dele. E ela foi embora. Aí ela contou pro sobrinho. O sobrinho foi com a polícia lá e o cara estava trocando num doleiro. Então você tem de pensar o seguinte, nem sempre todo mundo é honesto como você é. Se você achou lá dólar, achou uma moeda de ouro lá que está guardada há não sei quanto tempo, uma joia que deixou lá a família, não vai entregar para um picareta. É melhor avaliar primeiro. Né? Se eu fosse você, ia na Caixa Econômica Federal, ó, tô com essa joia aqui da minha avó, isso daqui é ouro 24. Quanto o senhor acha que vale? Nós damos aqui para você emprestado tanto. Você pode pegar um empréstimo, então você pode saber que você tem uma joia de valor, né? Não é importante isso daí? Gente, a turma, quando a pessoa está dura e tem um pouquinho de dinheiro, eles não têm pena. Eles deixam você sem nada, pelado. E isso não é justo. A gente tem que ser esperto. E outra coisa, olha, marido que não paga pensão. Queria mandar um recado para vocês. Maridos, vocês que não querem pagar a pensão alimentícia da mulher ou dos filhos, se preparem para ir para a cadeia. Cadeia, sabe o que é cadeia? É cana. Acabou aquela moleza de deixar você, como tinha o problema da pandemia, de deixar você numa boa. Sabe o que vai acontecer? Você vai preso, vai ficar numa delegacia o dia inteiro lá, que nem um safado bandido qualquer, depois vai ser conduzido para uma penitenciária ou para uma prisão, para cumprir aqueles 30 dias, 60, 80, 90 dias de cadeia, e não é legal para você. Sabe o que eu acho que é melhor? Em vez de você pegar e ficar gastando dinheiro, pagando lá para amante, separa o dinheiro dos teus filhos, separa o dinheiro da tua mulher, tenha vergonha na cara. Se a mulher ficou com você 10, 20, 30, respeita ela. Não fica dando... Sabe por quê? Porque se ela encontrar com um advogado meio louco, você vai acabar com você. Sabe o que você vai fazer? Já você vai ficar preso. E se não for preso pelo não pagamento, a Lei Maria da Penha, ela deixa claro, tem a agressão verbal, tem a agressão física, mas também já estão estudando uma possibilidade da agressão econômica, que quando a pessoa mantém o dinheiro consigo, ele tendo, deixando a outra ter privacidade, necessidade, por exemplo, a pessoa não pode trabalhar, a pessoa é doente, é um crime também. E é passível de responder. O sujeito não paga porque ele não quer se esquivar. Isso, né? Não estou falando daqueles que pagam direitinho. Aqueles que pagam direitinho, eu adoro eles. Tá? Então, mas aqueles que não pagam, é as penas da lei. Então, eu queria explicar para você, mulher, o seguinte, ó. Nós temos duas situações. Vamos dizer que o marido é um safado, o ex-marido sem vergonha, e está atrasado 6 meses. Vamos imaginar, né? Então, você vai entrar com uma ação pedindo os 3 meses atrasados. Sabe aqueles 3 meses atrasados? São 6, não são? Os 3 anteriores, você pede para bloquear as contas bancárias dele. Ou seja, a ação não dá prisão. Ela só dá bloqueio
no carro dele, bloqueio na conta bancária dele. Vai passar uma vergonha. Fazer uma penhora na casa do sujeito é lindo também. Vai passar um vexame, né? Agora, os 3 meses, agora, vamos imaginar assim, nós estamos em setembro, né? Setembro, agosto e julho. Esse dá para pedir prisão. O cara é intimado, 3 dias, não pagou, é cana. Aí você vai visitar ele, vai levar cigarro. Nós vamos voltar daqui uns minutos, na segunda parte desse programa, e não percam, Carbone e Jorge. Gente, estamos de volta na segunda fase do programa aqui. E a gente tem 2 coisas importantes para falar. A primeira é relacionada com golpes dentro do hospital. A segunda é relacionada com o empréstimo que eles fazem em cima do consignado. Empréstimo consignado. Então vamos começar por esse problema que eu passei também. Eu tenho uma esposa que ela é transplantada renal. E é diferente a situação de uma pessoa transplantada. Porque ela tem que tomar uma medicação todo dia, sob pena de rejeição, e qualquer coisinha simples, para nós, um resfriado. Para ela é uma pneumonia. Isso é perigoso. Por causa da vulnerabilidade que ela se encontra numa situação como essa. Então, é rotina, às vezes, eu chegar em casa e ir para o hospital e ficar com ela lá um dia, às vezes 2, quanto for necessário para ela ficar boa. Mas num dia desse, eu primeiro achei estranho quando eu cheguei no hospital, e é um hospital forte, hein? Não é um hospital... Eu vou até falar o nome, Hospital Oswaldo Cruz. Cheguei lá no hospital e eles me deram um termo para assinar, que se eu, por alguma forma, tivesse que fazer algum pagamento telefônico lá dentro, sabe, assim, para alguém, eles se eximiam de responsabilidade. Eu achei estranho, porque, poxa, é um hospital de ponta, e se a minha mulher tá internando lá, quem vai saber? Então, é estranho alguém ligar no teu quarto lá e te dar um pega-pato, né? Você entende? Mas se for uma ligação externa e não do Não, ele fala qualquer uma, que você tem que entrar. Mas, Uhum. de qualquer forma, você já fica esperto. Tá. E foi gozado, foi justamente no momento que ela foi fazer um exame lá, assim, e eu tava lá coisa. quieto lá, triste, lá num canto, lá no apartamento, né? Uhum. Não, no apartamento mesmo. De repente liga o telefone. Olha, é o seguinte, o senhor deve ser o marido da fulana, da doutora Sâmia, e nós vamos fazer um exame aqui, e que custa R$3.500, se não fizer agora, a gente não sabe de verdade, dando a entender que era muito sério o quadro dela. Tinha que ser autorizado na hora. Na hora, tem ele passar o dinheiro na hora, e o cara começou a passar o número para mim, sabe, para mim passar a conta, né? Eu peguei, falei um monte de palavrão pro sujeito, estava nervoso já, falei que ia pôr ele preso, que ia tentar levantar, mas gente, a maioria das pessoas depositam. Aí queria que você depositasse numa conta. Transferia da minha conta para ele. Então, é rotina. Coisa que hoje a gente faz por telefone, as pessoas sabem disso. Então, pensa numa coisa. Pô, é um hospital de ponta, é evidente que ele não tem nada com isso, mas como é que eles sabem que a minha esposa está lá, primeiro? Olha, vou imaginar, ela é uma advogada famosa. Então, ela chegou em casa, não sentiu bem, a gente foi para lá, não contamos nada para ninguém, nem marquei. Nós entramos pelo pronto-socorro. Aí ela foi internada, porque o negócio, eles queriam fazer uma verificação, e de repente, na noite, eles fazem esse pedido. Então eu tenho certeza que esses marginais, eles estão enfronhados dentro dos hospitais. Tem informação. Exatamente. E eu vou mais além, então. Se você pegar e passar por esse conto do vigário, era bom processar o hospital também, porque direto ou indiretamente ele tem responsabilidade. O cara não falou no meu celular. Ele falou no telefone de lá do hospital. E tem mais, ele deu os dados da Sâmia, deu os meus dados, falou tudo que tinha lá. Tudo que tinha na ficha que eu preenchi para entrar. Porque ele pega o nome da pessoa, quem é o acompanhante. Pegou essa informação em algum lugar, né? Então é assim, eu entendo que mesmo que o hospital tente se resguardar, tá certo? Ele não tem como fazer, ele vai responder. Outra coisa que eu ia falar para vocês também, que é sério. Uma vez, uma parente foi fazer uma plástica. E a plástica é um pacote. As mulheres ficam desesperadas. Tem uma época que todas querem, sabe? É um negócio fantástico. É como se fosse uma recalçutagem geral, ou parcial. Algumas coisas mais agressivas, outras menos agressivas. Então, quando a pessoa foi fazer a plástica lá, eu cheguei, faz um dia e vai embora no outro, normalmente, sabe? Tá.
Eu cheguei, liguei lá pro sujeito lá embaixo, lá o tesoureiro, falei, olha, é o seguinte, eu quero fechar a conta porque eu vou embora. Porque plástica não tem esse negócio de seguro-saúde, né? Você tem que pagar, né? E o cara começou a demorar para me dar a conta. E não falava, e eu queria ir embora. Se uma mulher tem alta lá, você quer... Alta, Aí eu desci lá bravo, ele me deu uma conta que era pelo menos 3 vezes mais do que o valor que eu tinha definido. Já tinha combinado antes um valor. Então é assim, quando você vai fazer uma plástica, tem um pacote. Tá. Mesmo que o apartamento lá custe, digamos, R$2.000 por dia, o pacote lá é de 1.500, 1.600, o valor geral. Estou contando para vocês aprenderem. Consegue negociar. Você negocia o pacote e, ao mesmo tempo, o médico que faz, ele recebe a parte. Tá. Então, mas ele fez um valor que era muito, muito elevado. Eu olhei a cara do sujeito, sabe? Parecia que ele queria descontar a má vontade dele, eu ter forçado ele a ir lá mais cedo, né? Porque chamaram ele, porque era o tesoureiro, não tinha ninguém lá, só estava ele, e ele comprou um valor exorbitante. Eu paguei, na mesma hora notifiquei o hospital, porque não dava alta se eu não pagasse, não tinha jeito, né? Ainda tem isso, né? Notifiquei o hospital, contei o que estava acontecendo, falei do cheque que eu dei lá, que eu estava assustando o cheque, ia levar o caso para a polícia, e ao mesmo tempo informei para ele o que o cara fez. Olha, de verdade, eu fiquei chateado, porque eles mandaram o sujeito embora. Não era a minha intenção, não era, juro por Deus. Não queria, eu não gosto de ver ninguém desempregado, mas ele foi para a rua. Mas, na verdade, gente, se eu não reclamo, eu teria pago 3 vezes mais. Então, entendam bem, olha, é o seguinte, ó, eu tenho um plano de saúde. Vamos imaginar, então, que o plano de saúde não cobre determinada situação. Olha, plástica a gente não cobra aqui. Mas nada impede, olha, mas eu quero um pacote da plástica. O próprio médico, o cirurgião lá que vai fazer, o especialista, ele já te dá o valor do pacote. E você já vai com essa situação. Agora, se o cara quer cobrar mais do que isso, e você vê, olha, não estão dando alta, não tem ninguém lá para se reclamar, e você não vai sair, faz um cheque, ou dá um visto no cheque, ou faz alguma coisa, e vai no banco e susta. E informa para o hospital. O que o hospital fez? Me tratou com maior cordialidade, mandou para mim um boleto para pagar na frente, assim, tipo 15 dias. Eu não queria, eu paguei logo lá, eu não queria nada, e mandou o sujeito embora. Gente, isso acontece rotineiramente. Mas aí você entendeu que o hospital se eximiu, alegando que aquilo era uma iniciativa do funcionário. Do funcionário, que ele pegou... E que essa diferença, eventualmente, era para ele. Não, também não. Ele cobrou o valor cheio. Ele pegou o valor da diária, vamos imaginar, R$2.000 por dia, R$6.000, em vez de fazer... Então, ele estava mal informado. Não, mas ele sabia. Na verdade, lá é que eu tive alta, o médico era legal, me deu alta às 6 horas da manhã, eu acordo cedo. Às 7 eu estava pronto para ir embora. Tá. 10 horas da manhã o vagabundo não estava lá, você entendeu o que eu estou falando? Então, e a mulher chamando ele, todo mundo chamando lá, não tinha... Na tesouraria estava vazio, só estava ele lá. Devia estar nervosa, sabe? Bem nervosa. E aí a bichinha pegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, é tanto. Você não vai ficar brigando, você paga sob protesto, né? E depois vai correr atrás. Tem que ser esperto. Agora, eu quero lembrar vocês o seguinte, ó. Eu tenho seguro-saúde e o Jorge tem o seguro-saúde dele, tá bom? Então nós dois estamos garantidos aqui. Então vamos imaginar que a gente pegou uma pneumonia nessa pandemia. Vamos imaginar numa situação como essa, né? Você não vai me chamar um advogado, um médico particular para você. O que o Jorge vai fazer? Ele está lá quebrou o braço. Ele vai entrar pelo pronto-socorro num hospital credenciado. Sim. Então vamos imaginar, eu adoro o Oswaldo Cruz. Eu sempre vou lá. Eu tenho até o Einstein, mas eu não gosto, eu gosto do Oswaldo Cruz. Então o que eu faço? Uma vez eu estava de moto e quebrei a perna, quebrei o pé. Eu fui pelo pronto-socorro. O pronto-socorro me encaminhou para os melhores médicos. Melhores, olha, não tem melhor que isso. Os melhores médicos que tratam de osso, aquelas coisas todas lá, me atenderam com carinho, me deram até aquele negócio lá que põe na perna, que você sai andando lá. Nunca vi um negócio desse, é uma bota, sabe, que tem moderna lá. Não gastei um tostão, eu não gastei nem com a bota, você acredita? Por quê? Tá tudo previsto no contrato.
Se é um procedimento que o Isso. é coberto, agora vamos imaginar cobre. o Jorge aqui. Jorge é fresquinho, o que ele faz? Ele entra no hospital pela porta da frente, mostra o cartão lá do negócio e chama o médico. Pronto, aí é a vez que, quando sair de lá, ele tá com a perna quebrada e com o pescoço quebrado. Porque esse médico vai dar uma conta para ele que não tem tamanho. Eu vou contar para vocês entenderem. Eu tenho um cliente, eu estou até com pena dele, juro por Deus. O cara está com câncer generalizado, mas como ele é jovem, ele tem 1000 possibilidades de sarar. Tem. E ele tem força de vontade. E ele está bem, está corado, está lindo, cara. Eu gosto dele. Mas que o azar dele? Ele tinha de fazer uma operação lá para tirar aquelas metástases, aquelas coisas normais lá que acontece quando a pessoa tem uma doença dessa. A cirurgia foi um sucesso. Só que o Seguro-Saúde pagou tudo e o médico à parte. O médico mandou uma conta de 100 mil reais para ele. Agora, pergunto para você, nós estamos numa carecia desgraçada. O plano de saúde é caro. O cara está com câncer. Como é que ele vai pagar os 100 pau? Mas isso existe do médico combinar de uma parte, quer dizer... Tem um custo que é a parte do plano. Normalmente o plano não paga o médico particular, ele tem um médico dele lá. O correto teu é você pegar e ver aonde usar que toda a estrutura do hospital. Então vamos imaginar, eu sei que o Dr. Jorge, ele é um médico especialista em quebrar a perna lá, em ossos, você, né? Ortopedista. Onde que você está? Em que hospital você está? Jorge, eu estou aqui no hospital tal, que eu estou dando plantão. Você entra pelo pronto-socorro, tá certo? Vai ser atendido pelo doutor aqui e o plano cobre tudo. Agora, se eu chegar no hospital e você entra lá e você fala, meu médico é o doutor Jorge, eles ligar pro Jorge, o Jorge vai cobrar. Não estou querendo tirar o mérito do médico. Só que os preços dele... ele foi chamado à parte. Os preços dele são... pode ser até que o Seguro-Saúde pague uma parte, mas é muito pouco. Nesse caso não pagou nada. Você entendeu? Tem outra coisa pior que você não sabe, Jorge. Isso é pior ainda. Eu tinha um cliente que estava com câncer. E deram uma medicação de câncer para ele tomar. Tem remédio para tomar, não precisa ser vacina, uns negócios, mas pesado. A pessoa toma um remédio, passa, cai o cabelo, não pode sair, sabe, aquelas coisas todas. Só que como estava na pandemia, ele ficou em casa tomando a medicação. Ele, em vez de ficar no hospital. Se fosse eu, vou te contar, eu queria ficar no hospital numa boa, as enfermeiras tudo correndo atrás de mim, e toda aquela agitação, né? Não, mas ele preferiu ficar em casa. Ele pagou 100 mil reais pela medicação. Nossa. O Seguro-Saúde não pagou nada, nem um centavo. Sabe o que eles alegaram? Que como ele usou aquela medicação na casa dele e não lá no hospital, ele não tinha obrigação de pagar. Aí o que aconteceu? Foi entrada com uma ação, tá certo? Contra o plano de saúde, exigindo que o plano de saúde pagasse aquele valor. O juiz, sensível à situação, vendo a situação da pessoa, e achou um absurdo esse argumento do plano de saúde, deu procedência à ação, mandou o plano de saúde devolver o dinheiro para ele atualizado. Aí o plano de saúde recorreu, foi para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, mandou o plano de saúde pagar. Aí o plano de saúde recorreu para Brasília. Olha que merda. Você fica na mercê, você pagou aquele dinheiro e vai receber um dia. Tá? Aí foi admitido o recurso especial, foi para Brasília. O plano de saúde pegou e mandou uma carta para ele, dizendo que tinha pago os 100 mil reais. Depositou? Não, ele falou que tinha pago. Saiu no boleto. O que a pessoa pede? Pô, o advogado ficou com o meu dinheiro. Eita. Aí o que aconteceu? O cara começou a ligar de manhã, de tarde, de noite para o advogado, de madrugada, falando, você me roubou, cadê meu dinheiro? Está aqui a informação. Mas ele não pagou nada, você entendeu? Isso daí, a impressão que me dá é uma fórmula mágica para desentender o advogado com o cliente. Tá. Isso para mim é crime. Inclusive eu estou esperando o processo chegar em Brasília para abrir um processo crime contra eles, porque na verdade o que eles estão fazendo? Eles estão penalizando um advogado indevidamente e estão informando uma mentira, porque eles não pagaram nada, eles não depositaram nada. Não, eu ainda imagino que se esse documento que foi encaminhado para a pessoa dizendo que pagou, se não é verdade, é um documento falso. Ideologicamente falso. O que aconteceu? Aconteceu que o advogado fez uma reclamação para o ministro que tinha recebido o processo. Seu ministro, é o seguinte,
o senhor foi admitido um recurso especial, está na sua mão. Às vezes esse recurso pode levar de 5 a 10 anos para ser julgado. E o plano de saúde disse que pagou. E eu queria saber onde que está o dinheiro e quem recebeu. O ministro foi sensível, sabe? Eu não consegui uma entrevista com ele porque ele estava, por causa dessa pandemia, mas falei com a secretária dele. Ele julgou o processo em 4 dias. Opa! Ele manteve a obrigação do plano de saúde dele de pagar e ainda aumentou os honorários de advogado. Então, e vai estar voltando o processo para cá e logo em seguida nós vamos abrir o advogado vai abrir um processo criminal e civil pela essa falsa informação. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, o plano de saúde de verdade, o hospital é legal. O cuidado que a gente tem que ter é a administradora do plano de saúde. A gente está tendo muito problema com a Qualicorps. O que é a Qualicorps de verdade? Pelo que eu tomei conhecimento, é um negócio bolado pelo Lula. Era um amigo do Lula que tomou conta, que fez essa Qualicorps. E a intenção dessa empresa é ampliar o valor das mensalidades a patamares assim indescritíveis. É gostado de falar, mas é assim, tem a ANS que ela define um valor de atualização, mas só vale para planos de família, não vale para grupo. Os do grupo estão ligados na Qualicorps. Então eles dão 30%. Quem é que vai poder pagar? Mas eles são administradores? Administradores, administrador. Então, gente, tenta conversar com o hospital, digamos, um hospital de ponta, para ver se consegue fazer um plano de saúde direto com eles. Tirar fora essa Qualicorps. É um câncer. Um dia desse, um elemento de lá foi preso. Eu não sei se já foi solto pelo Supremo, mas ele foi preso. Então, na verdade, o que é isso? É uma empresa que tem o objetivo de ampliar o valor e fugir das regras. Agora, tem outra novidade que eu queria falar para você. Estão suspensos aumentos dos planos. Então, esse mês aqui de setembro ou agosto, teria uma atualização. Em média, devia ser de 15%, 16% ou 17%. Mas, graças ao Bolsonaro, graças ao Ministério da Saúde, foi suspenso o aumento até dezembro. Então, a pessoa que está pagando o valor, vamos imaginar, R$3.000 para a família inteira, continua pagando R$3.000. Se vem 4, além de abrir um processo na polícia, tem de pegar e depositar o dinheiro em juízo, comunicando o juiz do que está acontecendo. Então, mas aí a recomendação é deposita a diferença ou não aceita o... Porque se você... Nós temos 3 possibilidades. Não paga o tal do boleto que vem lá cobrando... Nós temos 3 possibilidades. A primeira, pagar e pedir o dinheiro de volta. E abrir um processo crime. Porque isso aqui é crime contra a economia popular. A segunda possibilidade é pegar o valor da prestação sem atualização, depositar em juízo, sabe? Senão você vai perder o plano. E é o que eles querem, entendeu como é que é? Você tem carência, aquelas merdas todas que a gente já sabe. Se aquele plano não interessa para eles, fica forçando a barra. Exatamente, aí ele vai enfiar para você um plano safado, que é de grupo, que vai ampliar mais o valor. Então, na verdade, você tem que ser esperto, mas não pode deixar de pagar. Se eu fosse o advogado da pessoa, eu falo, olha, você vai lá, deposita em juízo o valor correto, o juiz vai mandar ele dar sequência e vai quebrar as pernas do... Porque se todo mundo fizer isso daí, não vai ter mais. Eles vão ficar sem receber e ainda vão ter que pagar. Você entendeu? Tá certo. Agora, nós temos mais um caso, não temos muito tempo. E agora é o Jorge que vai falar disso. É o problema previdenciário de empréstimo. É aqueles safados que ligam para você de meia e meia hora, oferecendo para você um empréstimo. E o pior de tudo, vocês não sabem, não precisa assinar. Eles metem lá uma porcaria na tua conta e você tem que pagar 84 meses. Agora aumentou para 84. Era 72, Jorge, 84. Explica lá, explica. Então, essa mensagem, Caboni, são para os aposentados. Porque os aposentados sabem que diariamente recebem essas ligações de banco, de correspondente bancário, oferecendo o tal do empréstimo consignado. O que acontece? Você tem que ter cuidado, por quê? Porque se você, na tua conversa, der um sim,
eles já entendem lá na gravação que você concordou com aquela situação de empréstimo, e aí já vão jogar na tua conta, e nós estamos cansados de ver casos em que a pessoa não desejava aquele empréstimo e de repente começou a receber o desconto. E aí é um perereca, uma dificuldade para conseguir reverter isso, e quando consegue. Não reverte. Então. Porque já depositaram na tua conta, você usou, você nem sabia de onde que veio esse dinheiro. Então é assim, ó. Você, aposentado, recebeu uma ligação, você já de cara diz assim: olha, eu não estou interessado, eu não faço essa transação por telefone, e então você já dá, porque aquilo é uma gravação que você já declara que você não quer, que não faça essa transação por telefone para não ter problema. Tem um problema pior. Eu tava indo para a praia no fim de semana, e de repente ligou lá uma empresa dizendo o seguinte, que eu sou aposentado também, ele tem um empréstimo para me dar para mim com um juro muito baixo, e que era menor daquele que eu já tinha, menor. Isso é normal. E ele falou assim: nós passamos para você em 24 horas R$8.000. R$8.000 não é um cruzeiro. E é assim, você vai pagar só a primeira prestação daqui 3 meses. Nossa, e ainda caindo os juros, a prestação vai ficar igual. Ou seja, você vai ganhar 8.000, com a redução dos juros vai diminuir o capital do empréstimo e você vai ficar R$8.000. Eu falei: olha, se for R$8.000 me interessa. Ainda mais se segunda-feira tiver na minha conta. Então tá bom. Aí ligou uma mulher para mim lá: olha, nós estamos aqui, queremos confirmar a situação, R$1.290. Não é 1.290, é 8.000. Não, são 3 sequências. É 1.290, não tem 3 sentenças nem nenhuma, é 8.000, ou eu não quero e acabou. Você entendeu? Bom, para contar a história, um dia desse, chegou na minha conta 1.290. Primeiro que era mentira, que eles não emprestaram 8.000 coisa nenhuma, que era um quinto, e o pior de tudo é que tem que entrar com uma ação, depositar o dinheiro em juízo e mandar baixar um financiamento que você não assinou. Então, assim, doutor, essa situação é tão séria que essa semana eu estava vendo que já tem um projeto de lei, agora não sei se é estadual ou federal, para regulamentar esse tipo de coisa. E eu li que esta lei, projeto de lei que, se for aprovado, é assim: tudo bem que o banco te liga, os correspondentes bancários, para te oferecer esse tipo de coisa, mas não pode fechar a transação por telefone. O que o banco pode, se for aprovado, a lei é assim: o banco pode te convidar para ir até a agência ou algum local, porque os correspondentes têm esses postinhos, né, que a gente sabe, e aí te convidar para ir lá e você fazer, então, uma aprovação presencial. Por escrito, é o mais correto, entendeu? Exatamente. É possível que se estabeleça alguma coisa, mas nem todo mundo pode ir até a gente, tá? Mas fazer essa aprovação por uma simples palavra que você diga sim, isso não vai poder mais. Então vamos esperar que realmente essa lei seja aprovada. Eu quero dizer o seguinte primeiro. Queria mandar um beijão para Cida Fevereiro. Um abração pro Valdir, adoro esse menino aqui. Ele é um rapaz que está sofrendo muito, porque ele perdeu a esposa um dia desse também, sabe? Nossa, lamento. E é o meu cliente, assim, do coração. A Cida de Mariporã, que é uma gracinha. O doutor Tuca Miramontes, que é o maior advogado de Cotia. Queria agradecer a presença do Jorge e pedir para ele, por favor, venha o programa que vem, para dar uma mão para a gente poder completar e mostrar para vocês que Carbone sabe e Jorge também. Aí sim, um abraço para os seus ouvintes, obrigado mais uma vez pelo convite, até a próxima então. Fiquem com Deus.